Isaías capítulo 36. E nós vamos ler todo o capítulo, são poucos versículos. Eu gostaria de ler todo o capítulo para que você entendesse bem aquilo que nós vamos falar e aquilo que nós vamos revelar ao teu coração nessa noite. O tema da mensagem hoje é força para nascer sonhos. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: força para nascer sonhos. Sem força ninguém pode fazer sonhos nascerem. E já dizia o outro que sem sonhos não se pode viver. Nenhum homem pode viver sem sonhos. Quando os sonhos se vão, quando os sonhos não acontecem, quando você já não tem mais a possibilidade de sonhar, você não consegue mais viver. E aqui nós vamos ver e ouvir uma história bela sobre sobre Ezequias, que foi um rei que enfrentou muitos desafios. Alguém já parou para pensar por que você passa tanta luta na tua vida? Por que é tão difícil quando a gente fala de alcançar projeto, quando a gente fala de vencer, de alcançar vitórias na nossa vida? Parece que o mundo inteiro se volta contra nós. Parece que tudo se volta contra a gente e as coisas parece que cooperam para que nada aconteça, que nada chegue aonde tem que chegar. E a gente fica se perguntando: Deus, por que tanta luta? Por que tanta dificuldade eu tenho passado? Porque o inimigo tem tentado enfraquecer a todos nós a cada dia. Amém ou não amém? Eu olho para o teu irmão e digo para ele: mas você não pode permitir que o inimigo roube as suas forças. Olha o que diz Isaías capítulo 36. Diz assim: e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos aqueles que nele confiam. Porém, se me disseres: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é este aquele cujos altos e altares Ezequias retirou, e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão, dos menores dos servos do meu senhor, quando confias no Egito por causa dos carros e dos cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Então disse Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entenderemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos de todo o povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor a teu senhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram
e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Amém? Abaixe sua cabeça. Deus, nós te louvamos nessa noite. Só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. E contra nós há um grande exército, mas não é contra nós que eles vão lutar, mas contra o Senhor. Nós entregamos o coração de cada um nas suas mãos agora, e fala conosco de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus nessa noite? Mais forte, porque a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. Amém ou não amém? Nós paramos para sonhar, paramos para pensar naquilo que podemos alcançar, e o inimigo se acampa na nossa porta. Ezequias viveu esse pesadelo, nós vivemos esse pesadelo. Nós queremos alcançar grandes coisas, viver grandes projetos, mas o inimigo vem contra nós. Tudo bem, Ezequias tinha cometido um erro bem complicado. Lá em 2 Reis, capítulo 18, do 14 em diante, conta a história, a mesma história, com alguns outros detalhes. A Bíblia diz, nesse texto de 2 Reis, que quando Senaqueribe se acampou na porta da cidade, logo Ezequias ficou com medo, porque medo é natural. Olha para o teu irmão e diga para ele: medo é natural. O que não é natural é você ser vencido pelo medo. Você precisa aprender a vencer os seus medos. Diga a glória a Deus por isso. E por medo, Ezequias, lá relata no livro de 2 Reis, ele olhou para Senaqueribe, porque ele vinha para pelejar, vinha para guerrear, vinha para tomar Jerusalém. Ezequias sabia disso, fez uma aliança com o Egito, e Senaqueribe soube da história, veio então da Síria para tentar destruir de vez seus planos de poder sobressair e vencer essa batalha. E Ezequias, por medo, falou para Senaqueribe: qual é o teu preço para que você não me ataque? E a Bíblia diz que então Senaqueribe impôs um preço. E a Bíblia conta essa história no livro de 2 Reis, dizendo que Ezequias foi até o templo, até a casa do Senhor, e tirou todo o ouro e toda a prata que tinha na casa do Senhor e deu para Senaqueribe. Até o ornamento das portas, que existia lá de pedras preciosas, ele pegou, tirou e mandou para Senaqueribe como pagamento, para que ele não o atacasse. Senaqueribe então pega o seu exército, eram mais ou menos 200 mil homens acampados em Jerusalém, e ele vai para Jerusalém e afronta Ezequias. E ele diz para Ezequias, e começa um grande processo que o inimigo usa contra nós, para não permitir que nós venhamos ter força. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o inimigo quer roubar a força da tua fé. Ele quer tirar toda a tua estrutura, ele quer tirar de você toda a condição de crer. E existem métodos que o inimigo usa. Existem métodos que o inimigo vem usando a cada dia contra nós, para fazer-nos fracos o suficiente para não resistirmos o inimigo. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o inimigo se acampa na nossa porta com um grande exército. Diga para o teu irmão: grande exército. 200 mil homens é muita coisa, né? Quantos habitantes tem aqui nessa cidade, apóstolo? Não meia dúzia, você falou ontem, 9 mil? Uns 11 mil habitantes. Pensa em 200 mil homens, munidos de instrumentos de guerra, de equipamentos de guerra, altamente treinados. Homens que estavam acostumados a pelejar um dia inteiro sem menos se cansar, acampados na porta de Ezequias e dizendo para ele: nós vamos destruir os seus sonhos. Olha para o teu irmão e diga para ele: não é mais ou menos assim? O inimigo vem, se acampa na nossa porta e ele começa a dizer para nós: nós vamos destruir os seus sonhos. Nós não vamos permitir que você venha a sonhar. E a Bíblia diz que eles se acamparam ali, e a primeira coisa que o inimigo tenta fazer contra você, para impedir você de sonhar, é se mostrar mais forte do que você. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o teu inimigo pode até ser mais forte que você. Diga para o teu irmão: mas o teu Deus é mais forte que o teu inimigo. Diga a glória a Deus por isso. Olha para o teu irmão e diga para ele: o teu Deus é mais forte que o teu inimigo. E você não pode permitir que esta pressão te vença. A primeira coisa que o inimigo fez então foi tentar mostrar para Ezequias que ele era mais forte. Eram 200 mil homens. 200 mil homens totalmente armados, totalmente preparados para aquela batalha. A derrota era certa. Ele já tinha conseguido conquistar várias cidades em Israel, e agora ele estava em Jerusalém.
Ele acuou Ezequias. Ezequias estava trancado dentro de uma cidade, totalmente acuado, totalmente impedido de ir fora e alcançar alguma ajuda. E às vezes nós nos vemos assim. Parece que nós não vamos vencer, parece que a derrota é certa, parece que os sonhos não vão se tornar realidade. Mas olha para o teu irmão e diga para ele assim: não se esqueça que isso é apenas uma arma do inimigo para te fazer enfraquecer. A Bíblia diz que ele afrontou a fé. A segunda arma que o inimigo usou é que ele afrontou a fé daqueles homens que ali estavam. Ele mandou dizer para Ezequias assim: que confiança é essa? Talvez você esteja até vivendo isso. Alguns de nós somos cristãos e de famílias não crentes, e outros somos pessoas que estão se interessando pelo Evangelho, que estamos nos achegando a Cristo agora, e que a nossa família talvez não seja evangélica, os nossos amigos, e nós pegamos uma pastinha de projeto de vida, e alguém fala para a gente assim: mas como é que é isso? Que negócio é esse? Um pedaço de papel? Que coisa é essa? Fotinhas coladas num pedaço de papel? Ir para a igreja para orar por um ano abençoado. As pessoas não entendem o que é trabalhar com a fé. As pessoas não compreendem o que é usar a fé para alcançar algumas coisas. Então o inimigo ele vai tentar afrontar a sua fé. E ele vai afrontar a sua fé. Ele disse para Ezequias: que confiança é essa? Suas palavras e seus conselhos para a guerra não têm valor algum. Então ele vem para nós e ele começa a dizer no nosso coração, ele começa a dizer no nosso ouvido, usar pessoas para falar para a gente e dizer o seguinte: ó, o que você está ouvindo é tudo balela, é tudo conversa fiada, é tudo história desse pastor que está pregando, é tudo história, isso aí não acontece. Você já ouviu isso? Isso aí não acontece, isso é mentira, isso aí não acontece, isso é furada. As pessoas que não têm fé, elas falam assim. As pessoas que são usadas pelo inimigo, elas automaticamente usam tais palavras para desmotivar a nossa fé. Agora olha para o teu irmão e diga para ele: em nome de Jesus, mantenha-se firme em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso. A terceira coisa que ele tenta fazer é humilhar você. A Bíblia diz que o inimigo começou a dizer para Ezequias assim: olha, nós te daremos até 2.000 cavalos, se você tiver alguém para montar eles. Olha que arrogância do inimigo contra nós, quando ele diz assim: eu posso até tentar te ajudar, eu posso até dar cavalos para você montar, Ezequias, mas se você tiver cavaleiros para ele. Ele diz assim: não podes afugentar um só capitão dos menores do meu senhor. E ele fala em voz audível a todos que possam ouvir. Ele começa, além de afrontar nossa fé, ele começa a tentar humilhar a gente, a dizer para a gente que a gente é fraco, que a gente não tem condições, que você é uma pessoa. E olha, irmão, preste atenção no que eu vou falar aqui. Ele está dizendo para você que o teu emprego não te possibilita alcançar os seus sonhos. Olha para o teu irmão e diga para ele: mas quem disse que Deus precisa do teu emprego para te dar os teus sonhos? Quem disse que Deus precisa que você esteja no melhor emprego do mundo para poder realizar os teus sonhos? Eu já fui a Israel 2 vezes e a mesma história eu ouço toda vez que eu vou lá. Existem pessoas que são assalariadas que vão a Israel, e existem pessoas que têm muito dinheiro que não conseguem ir, porque Deus abençoa um e não abençoa outros. Só vai quem Deus quer. Olha para o teu irmão e diga para ele: só alcança sonhos quem Deus quer, quem Deus abençoa. Se a bênção de Deus estiver conosco, se a palavra de Deus estiver no nosso coração, se a nossa fé não for abalável, se nós tivermos uma fé inabalável, confiarmos em Deus, acreditarmos, como o Senhor falou conosco ontem, que nós precisamos acreditar, nós enfrentaremos toda humilhação que o inimigo possa tentar levantar contra nós. Ele pode dizer para você que você é fraco, que a tua família não tem condições. Ele pode dizer para você que você não vai chegar a lugar algum. Mas se o Senhor quiser, olha para o teu irmão e diga para ele: se Deus quiser, ninguém mais pode impedir. Diga glória a Deus por isso. Eu lembro que o meu maior sonho quando eu era adolescente, e eu venho de uma família muito pobre, de uma família muito, de pouquíssimas condições. A gente chegou um tempo na nossa família que a gente comia angu, almoço e janta. E às vezes a gente até orava para o angu faltar, mas ele estava lá, presente, né? Angu? O que é angu? Polenta. Oh, a gente não está acostumado ainda com os idiomas daqui. Polenta, tinha polenta no almoço, polenta na janta. Às vezes a gente orava para a polenta faltar. Mas cadê que a polenta faltava? A polenta estava lá presente, né? E fome nunca passamos, porque a Bíblia diz que Davi falou: fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Diga glória a Deus por isso. Isso nunca aconteceu lá em casa. Fome nunca passamos, mas passamos muitas dificuldades. E eu tinha um sonho no meu coração. Eu queria fazer faculdade.
Só que eu olhava para minha família e eu pensava assim, não tenho condições. Eu estudei numa escola muito fraca. Fiz o meu ensino médio trabalhando e estudando para ajudar a sustentar a casa da minha mãe. Eu só fui saber o que era dinheiro meu quando eu casei. E que eu montei a minha casa, então comecei a levar dinheiro para casa. Porque até então, todo o meu dinheiro ia para a mão da minha mãe para ela sustentar a minha família. Para ajudar, eu sou o 8º de 9 irmãos. Eu sou o 8º de 9 irmãos. Mas meu pai e minha mãe, meu pai ficou doente, eu tinha 5 anos de idade. E a renda dele caiu para um salário mínimo para sustentar 9 filhos, mais ele, a esposa, mais todo o remédio. E você lembra muito bem como era o INSS naquela época, há aproximadamente 20 e poucos anos atrás. Tem uma mosca endemoniada aqui, me perseguindo. Sai para lá, capeta. Em nome de Jesus. Sai, Satanás. Então vamos lá. Vamos lá. E aí a gente passou muita dificuldade, mas eu tinha um sonho. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus não quer saber quanto você tem na conta. Deus não quer saber se você tem amigo conhecido que pode te ajudar a vencer. Deus não quer saber se você tem influência na prefeitura, se não tem influência seja lá em que lugar for. Deus quer saber qual é o teu sonho. Olha para o teu irmão e diga para ele: sabe o que Deus quer saber hoje? Qual é o teu sonho? Diga glória a Deus por isso. E eu tinha um sonho. E eu orava todo dia: Deus, um dia eu quero fazer faculdade. Um dia eu quero fazer faculdade. E eu não tinha dinheiro. O bairro onde eu morava, que é Santa Rita, Engenheiro Rocha Freire, que hoje o pastor Ronaldo pastoreia lá uma congregação, que hoje é bem melhor do que antigamente. Porque antigamente era terrível. Era muito difícil. Tinha um demônio lá chamado Elmar. Elmar era uma empresa de ônibus, irmão. Vinha um, só vinha outro daqui a 3 horas. Então tu tinha que marcar a hora. Você tem uma ideia, quando você viu o quartel, tinha que chegar no quartel às 7 da manhã, eu acordava 3, para não perder a hora. E era coisa de chegar em meia hora no quartel. Pensa, como é que era? Deus nos livrou do demônio Delmar. Diga glória a Deus por isso. Tem demônio que pega no ônibus, tem demônio que pega em várias áreas. E a gente vivia ali numa situação muito difícil, muito longe de tudo, muito distante de tudo. Os parentes da minha mãe só chegavam para ela para dizer assim: deixa eu criar o Júnior, deixa eu pegar a Simone para criar. A gente passou muita dificuldade. E eu tinha um sonho no meu coração. Mas na verdade a realidade à minha volta dizia que esse sonho nunca ia acontecer. A realidade à minha volta dizia que esse sonho nunca ia se tornar realidade. O inimigo me humilhava sempre. O inimigo dizia para mim: tu é o menor da tua casa. O inimigo dizia para mim: tua família não tem dinheiro. O inimigo dizia para mim: tu é filho de um pai doente. O dinheiro que você ganha todo mês você tem que levar para casa para sustentar a tua família. Mas eu continuava dizendo para Deus: eu tenho um sonho. E olha para o teu irmão e diga para ele: quando Deus se agrada da tua fé, Ele move céus e terra para que o teu sonho se torne realidade. Quem aqui acredita que os céus estão sendo movidos ao teu favor? Levante a mão e diga amém. Quem acredita, vou perguntar novamente: quem acredita que o céu está se movendo ao teu favor? Levante a mão e diga amém. Quem acredita que Deus está movendo o coração de pessoas ao teu favor? Diga amém. Não se assuste se pessoas te procurarem nesses dias e forem usadas por Deus para te dar o teu sonho que você precisa. E um dia, eu lá em Santa Rita, largado, esquecido, abandonado, trabalhando como marcador de luz. E eu pegava marcação de luz em lugares assim. Às vezes era engraçado, a gente chegava na empresa, tinha pouquinha conta, né, para entregar. Oh, que bênção, glória a Deus. E a molecada que era mais antiga começava a rir, né? Por quê? Porque era uma casa aqui e outra lá em Pato Branco. Brincadeira, nem tanto, né? Mas era uma casa aqui, outra não sei quantos quilômetros de distância. E tinha um serviço que a gente marcava até de moto, pra você ter uma ideia. Era em lugares interiores, né? E marcador de luz, sem dinheiro, de uma família pobre. Como é que vai fazer faculdade? E Deus lá quer saber se a tua família é pobre? E Deus lá quer saber se tu tem dinheiro? E Deus lá quer saber se você tem condições ou não? Deus quer saber dos teus sonhos. Um dia bateu alguém na minha porta lá. Eu falei: quem tá vindo aí? Era o José Carlos. Rapaz, apareceu uma oportunidade. Falei: que oportunidade? Eu podia imaginar qualquer coisa, um emprego melhor. Eu podia imaginar, né, um bico. A gente pensa logo nisso, né? Num bico para poder... Mas era o meu sonho batendo na minha porta. Olha para o teu irmão e diga para ele: o teu sonho vai bater na tua porta em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: porque o teu inimigo pode te humilhar, mas o teu Deus continua olhando para os teus sonhos. Diga glória a Deus por isso. E um dia ele falou para mim assim: olha, abriu... Deus, não tinha orquestra na faculdade onde eu estudei. Eu fui o integrante da primeira orquestra daquela faculdade. Ele disse para mim assim: abriu uma orquestra na faculdade.
sempre fui contrabaixista. E ele me disse assim: tem uma vaga para contrabaixo lá. Você quer fazer o teste? E eu falei: eu quero. E o inimigo dizendo no meu ouvido: você não lê partitura. Eu entendia até um pouquinho de música, mas eu não lia, eu gaguejava, né? Partitura, né? Você não lê partitura, você não sei o que, você não sei o que lá. Eu falei: mas eu vou encarar. Eu vou aceitar o desafio. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não corra dos teus desafios. Porque os teus desafios escondem grandes milagres que o Senhor está guardando para você. Diga glória a Deus por isso. Até quando a oportunidade chegar, o teu inimigo vai tentar te humilhar. Ele vai dizer para você que você não pode, que você não tem condições, que você não vai conseguir levar à frente. Olha, para alguns aqui o inimigo vai dizer assim: como é que você vai comprar uma casa própria? Você não vai conseguir pagar a prestação. Quem disse que não vai? O teu Deus que te chamou, o teu Deus que te escolheu, vai te dar o teu sonho, vai sustentar o teu sonho. Diga glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor aí, meu irmão. Eles começaram a humilhar Ezequias e dizer: nós daremos 2.000 cavalos, mas você não tem ninguém para montar. Nós daremos a você condições, mas você não consegue espantar nenhum capitão menor dos menores do meu senhor. Ou seja, você não tem condições nem de guerrear. Fica na tua. E é isso que o inimigo fala com a gente: fica na sua, caladinho, e curte a tua derrota. Curte a sua falta de condições para prosperar. Curte isso. Mas Ezequias continuava firme. Olha para o teu irmão e diga para ele: continue firme diante do Senhor. Ele te envergonha diante dos que estão contigo. Às vezes, e eu já passei por isso também, ele usa meios para nos envergonhar diante daqueles que estão conosco. Ele tenta fazer a gente se sentir menor diante da nossa esposa. Olha para cá. Diante da nossa esposa, diante dos nossos filhos, diante dos nossos pais. Ele tenta nos humilhar diante de pessoas. A Bíblia diz que eles começaram a clamar e a falar bem alto em judaico para que todos pudessem ouvir. Às vezes o inimigo não fica quieto, calado, porque ele quer continuar roubando a tua força, a tua vontade de crer. Ele te envergonha diante dos teus amigos. Ele diz que ninguém vos faça confiar. Ele tenta te envergonhar diante do teu pastor, porque o teu pastor só fez essa campanha aqui porque ele acredita que Deus pode fazer a tua vida dar certo, porque ele acredita que Deus pode fazer os teus sonhos se tornarem realidade. E olha para o teu irmão e diga para ele assim: e assim será em nome de Jesus. Porque ele quer ver a sua vida indo para frente, ele quer ver a sua vida avançando, e ele vem dizendo assim: esse pastor, não deixa esse pastor te enganar, não deixa esse pastor ficar falando essas coisas para você novamente, a mesma coisa. Não, você precisa continuar crendo. Diga glória a Deus por isso. Não distante disso, olha o que o inimigo fez. Olha a proposta de Senaqueribe para o povo. Ele disse assim: vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que vocês não entenderam muito bem o que eu falei, então vamos fazer o seguinte: vocês voltem para suas casas, comam da sua vide, bebam da sua cisterna, fiquem tranquilos, levem a sua vida normalmente, até que eu venha e vos leve a uma terra parecida com a vossa. Terra de trigo também, terra de cereais, terra que vocês vão ficar bem. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não negocie os seus sonhos. O inimigo vai tentar tirar e comprar de você e roubar de você todos os sonhos que você tem. Ele vai tentar te levar para uma pseudo-vitória. Ele vai tentar te levar para uma falsa vitória, para uma vitória disfarçada, dizendo para você que o casamento, pelo menos você está casado, pelo menos você está empregado, e aí você desiste de lutar. E o que ele quer dizer, o que ele quer fazer com isso? Ele quer tirar de você a vontade de alcançar grandes coisas. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: pode parecer com a tua vitória, mas se não for, diga não. Diga glória a Deus por isso. Você está buscando em Deus, quem está buscando em Deus um emprego melhor aqui? Levanta a mão. Mas não receba a proposta do inimigo de te dar um emprego parecido com esse. Não, mas você vai ganhar um pouquinho menos. Ué, mas não é o que Deus te prometeu. Isso não é o que Deus te prometeu? A resposta é não. A resposta é não. Não, mas pelo menos você vai casar. Ué, mas se não é um homem de Deus que Deus está te dando, se não é uma mulher de Deus que Deus está te dando, a resposta é não. Nós não podemos negociar a nossa bênção. Sabe por quê? Porque Ele quer te afastar cada vez mais daquilo que Deus pode fazer pela tua vida, daquilo que Deus pode realizar através dos teus sonhos. Não existe sonho que se parece, ou é ou não é.
Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o que parece não é Denorex. E essa é a pior piada, mais antiga, mais velha do universo. Não é verdade? Terrível, né? Mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Foi mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu. Às vezes estamos vivendo, o irmão vai lá: pastor, mas eu arrumei um emprego, pastor. É mesmo, pastor? Glória a Deus, é mesmo? Mas como é que é esse emprego? Eu só tenho um detalhe: eu não vou poder mais vir no culto. Isso aí é a vitória que Deus quer te dar? Isso aí é a vitória que Deus quer te dar? Olha para o teu irmão e diga: você não está entendendo que o inimigo está tentando tirar de você a oportunidade de viver um grande milagre em Deus? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o milagre de Deus é tudo aquilo que você sonhou. Diga glória a Deus por isso. E você não pode aceitar as propostas do inimigo, os sonhos disfarçados do inimigo. Olha o que a Bíblia diz que ele tenta comprar. Ele diz: fazei as pazes comigo, podem comer e beber da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Ele diz: eu fiz isso com os outros povos, vocês também podem aceitar. Ele diz assim: todo mundo está tentando se adaptar à vida. Todo mundo está difícil para todo mundo, está complicado para todo mundo. Então aceite a proposta. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. E ele começa a convencer tantas pessoas que elas acabam abrindo mão de tudo aquilo que Deus poderia estar realizando na sua família, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. E a maioria das pessoas hoje estão vivendo frustradas. Sabe por quê? Porque quando você não alcança a vitória que você precisa, quando você não alcança a promessa que Deus te fez, a frustração vem. E você começa a dizer assim: poxa, mas não era bem assim que eu tinha imaginado. Poxa, não era bem assim que eu tinha sonhado. Não era bem assim que eu tinha orado, buscado, clamado a Deus. Claro, não era, não é e nunca será. Porque isso não é o plano de Deus para você. O plano de Deus continua sendo aquilo que você sonhou em Deus. Diga glória a Deus por isso. Amém ou não amém? Então olhe para o teu irmão e diga para ele: muito cuidado com as propostas do inimigo. Ele tenta te comprar e forjar uma vitória. E nessa hora em que você não sabe o que dizer, porque às vezes é tentador pelo menos ter alguma coisa nas mãos, a melhor resposta é o silêncio. Olha para o teu irmão e diga para ele: quando você não souber o que falar, não fale nada. Aguarde no Senhor o que Ele vai fazer. Diga glória a Deus por isso. Senaqueribe, não satisfeito com tudo que ele tinha feito, com toda afronta, com toda humilhação, com toda palavra de vergonha sobre a vida deles, com toda palavra de afronta e enfraquecimento de fé, a Bíblia diz então que ele pega e escreve uma carta para Ezequias. E o teor dessa carta era uma carta terrível. Era a última cartada do inimigo. E ele dizia assim: você não ouviu falar do que aconteceu? O capítulo 37 narra essa história. Você não ouviu falar do que aconteceu com os outros povos? Você não ouviu falar do que aconteceu com as outras pessoas que tentaram sonhar? Quantos exemplos de derrota você já viu? Quem viu pelo menos um, levante a mão. O resto não viu nada? Vou perguntar de novo. Quantos exemplos de derrota você já viu? Levante a mão. Quantos exemplos de pessoas que sonharam em passar para faculdades federais, que sonharam em fazer a prova para aquela empresa tão sonhada, que pensaram em comprar aquela casa tão sonhada e não conseguiram? Nós conhecemos 1 milhão de pessoas assim. E era exatamente isso que a carta dizia: vocês não sabem o que aconteceu com todos que tentaram sonhar com uma vitória, com todos que tentaram sonhar em ganhar de mim. Eu derrotei todos os povos, eu subjuguei todas as nações por onde eu passei. Eu consegui destruir todos os reis, e todos eles hoje já nem existem mais. Porque a primeira coisa que um rei que conquistava uma terra fazia era matar o outro, para que ele nunca mais se levantasse, e matar sua família também, porque assim nenhum herdeiro existiria do trono. Vocês não sabem disso que está acontecendo. E quando os amigos de Ezequias, ou os mensageiros de Ezequias, receberam a carta nas mãos, eles começaram a chorar e procuraram Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias se desesperou e começou então a vestir panos de saco e cinza na sua cabeça. E a Bíblia diz que ele começou a ficar envergonhado. É certo que algumas atitudes de erro que nós cometemos atraem certas lutas contra nós, e essas lutas tentam matar os nossos sonhos. Mas tem uma coisa que Deus não resiste.
Existe uma coisa que você pode usar hoje, uma arma que você pode usar hoje, que vai mexer com o coração de Deus. E é o que a Bíblia diz, que fala assim, olha: a um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Ezequias tentou comprar o resultado da sua vitória. Ele tentou garantir com o dinheiro que ele tinha. Ele tentou garantir com a força financeira que ele tinha, mesmo mexendo naquilo que era de Deus e não dele. E ele mandou para Senaqueribe e não conseguiu vitória. Mas a Bíblia diz que naquele dia foi diferente. Porque quando nós entendemos, olha para o teu irmão e diga para ele: Deus quer isso de você hoje. Que você entenda que a bênção que você precisa vem das mãos do Senhor. Você entende isso comigo nessa noite? Levante a sua mão e diga: Deus. Não, levante a sua mão, todos os mãos levantados. Levante a sua mão e diga comigo: Deus, eu entendo que a vitória que eu preciso, que a bênção que eu preciso, vem das suas mãos e de mais ninguém. Diga a glória a Deus por isso. Aplauda ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e toda a adoração. É diferente, apóstolo Carlos, quando eu tento comprar os meus resultados. É diferente quando eu tento vencer com as minhas forças, e quando eu abro mão das minhas forças e agora eu vou atrás da força de Deus. E a Bíblia diz que Ezequias então, totalmente humilhado, totalmente desestruturado pelos ataques do inimigo, ele começa então a ter uma visão diferente. E ele começa a entender que Deus agora queria fazer na vida dele um grande milagre acontecer. Olha para o teu irmão e diga para ele: sabe o que Deus quer fazer, meu irmão? Com toda a luta que você tem passado, um grande milagre acontecer na tua vida. Você acredita nisso? Levante a mão e diga amém. As lutas que você tem passado são oportunidades geradas por Deus, para você crescer, para você avançar e para que o nome dele seja glorificado. Diga a glória a Deus por isso. E você me pergunta: pastor, mas por que tanto ataque? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Só por uma coisa. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: sabe por que o inimigo te ataca? Porque você tem sonhos. Porque se você não tivesse sonho nenhum, ele não te atacaria. Se você não tivesse nenhum tipo de atitude para alcançar sonhos, ele não te atacaria. No capítulo 37, versículo 3, diz exatamente assim, Isaías capítulo 37, versículo de número 3. Olha o que Ezequias diz. E disse-lhes: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: vamos trocar a palavra filhos por sonhos? Amém? Vamos lá? Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando um sonho está a ponto de nascer, e não há forças para dar à luz. As mães que estão grávidas, quando estão grávidas, elas sonham com o quê? Com seus filhos. Filhos são sonhos. Existem sonhos no teu coração nessa noite. Diga a glória a Deus por isso. Por isso o inimigo te humilha, por isso o inimigo tenta te enfraquecer, por isso o inimigo luta contra você, por isso o inimigo diz que ele é mais forte, por isso o inimigo diz que você não vai conseguir, por isso o inimigo diz que ninguém pode te enganar, que ninguém te engane. Ele tenta roubar a tua força. Sabe por quê, irmão? Sem força o filho não vem para a luz. Como é que uma mãe pode botar o filho para fora se ela não tem força? E quando um filho morre dentro do ventre, a mãe automaticamente morre junto, porque naquela época não tinha cesariana não, e se um filho morresse dentro dela e não conseguisse botar para fora, ela ia morrer também. Então os planos do inimigo é matar você e matar o seu sonho junto. Matar os seus sonhos e matar você, destruir tuas condições de crer, destruir tua vida e fazer de você um homem destruído, derrotado. Porque tudo que Deus ama, o inimigo odeia. Deus ama você, o inimigo te odeia. Deus ama teus sonhos, o inimigo odeia os teus sonhos. Deus ama todo aquele que tem fé, e o inimigo odeia aqueles que têm fé. Ezequias passou por tudo isso só por uma coisa: os sonhos dele estavam chegando o tempo de nascer. Você pode estender a mão sobre a pessoa que está ao seu lado e dizer para ela assim, estenda a sua mão para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela assim: os teus sonhos já estão na hora de nascer. Diga para o teu irmão: já vejo até a cara deles. Diga a glória a Deus por isso, né? Pela ultrassonografia morfológica do céu, eu já vejo a cara deles agora. Caramba, essa foi profética, né? Olha para o teu irmão e diga para ele: dá para ver o rosto, dá para ver o cabelo, dá para ver tudo. Já existe, está formado, está no ventre. Diga a glória a Deus por isso.
está no ventre, está no seu ventre espiritual, e ele vai vir à luz, e o inimigo está tentando impedir, porque ele não quer que os seus sonhos nasçam, ele não quer que os seus sonhos existam, ele não quer que você tenha coisa nenhuma, nem casa própria, nem carro do ano, nem veja a sua família convertida, nem alcance seus ministérios e os seus sonhos. Ele quer matar os seus sonhos e destruir você junto. Mas eu glorifico a Deus, porque eu e você temos um Deus por nós. Diga glória a Deus por isso. Sabe o que Ezequias fez com essa carta, irmão? Olha para mim, presta atenção, porque agora está aproximando o momento mais profético desse culto. A Bíblia diz que Ezequias pega a carta, começa a chorar, e agora o Ezequias, que outrora tinha tentado comprar os resultados da sua batalha, presta atenção, e muita atenção nesse momento. Aquele Ezequias que outrora tinha dado dinheiro para um homem não atacar ele, aquele Ezequias que tinha roubado tudo que estava na casa do Senhor e levado para Senaqueribe, apóstolo Carlos, pastor Ronaldo, ele toma uma atitude diferente, e é isso que Deus espera de nós nessa noite. Atitudes diferentes das que nós tomamos até hoje. Você está acostumado a lutar, né? Você está acostumado a negociar. Você está acostumado a buscar influências, homens para te ajudar, a fazer alianças, como Ezequias fez aliança com o Egito. E que o próprio faraó falou para ele, vai confiar no Egito, aquele bordão de cana quebrada, que se você confiar e se apoiar nele, vai furar sua mão? Presta atenção, olhe para cá. Ezequias pega aquela carta, que era a carta da sua derrota, e a Bíblia diz que ele vai para o templo. E ele entra no templo totalmente quebrantado, totalmente entregue nas mãos do Senhor. E ele diz assim: Senhor, essa aqui é a carta de sentença que o inimigo colocou para mim. Qual é a carta de sentença que o inimigo tem colocado para você? De que você não vai ver a sua família convertida, de que você não vai conseguir casar, de que você não vai conseguir alcançar a sua casa própria, o seu carro, que você não vai conseguir passar no concurso que você está prestes a fazer, que as coisas na tua vida não vão acontecer, que você não vai alcançar teu ministério. Não é na tua mão que essa carta tem que estar. Você precisa abrir mão dela agora e colocar essa carta nas mãos do Senhor. Um pouquinho atrás, Ezequias estava passando essa luta toda, ele pediu para alguém falar com Isaías, e Isaías mandou um recado, falou assim: vai lá, fala com ele que está tudo certo, vai dar tudo certo, tudo vai acontecer, e vai correr tudo bem. Uma coisa é quando eu mando um recado, outra coisa é quando eu vou até Deus. Você podia ter mandado o teu projeto de vida para cá hoje, entregue na mão de alguém e fala assim: já que estão me pedindo para fazer, então aqui, leva lá, isso aqui é isso aqui que eu quero, isso aqui é meu pedido de oração. Mas você se levantou, saiu da tua casa e veio até aqui hoje. E Deus já viu o quebrantamento que existe no teu coração, a decisão de vir humildemente à casa do Senhor. E a Bíblia diz que quando Ezequias entra então no templo e coloca ali a carta que o inimigo tinha lançado contra ele, a Bíblia diz que Deus pega Isaías onde ele estava. E talvez por isso eu tenha viajado do Rio de Janeiro para cá. Deus pega Isaías onde ele estava, e a Bíblia diz que Isaías vai até o templo, encontra com Ezequias lá orando, e Ezequias começava a dizer na sua oração assim: Senhor, Tu és o Deus de toda a terra, Tu és aquele que, Senhor, que derrotou tantos povos, que fez tantas coisas. Ezequias estava exaltando o nome de Deus, e Isaías começou a profetizar. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Levante a sua mão direita agora em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Vai acontecer contigo também. Isaías começou a profetizar e disse assim: olha, ouvi a voz do Senhor. Este homem aí que se levantou, este rei que se levantou para poder destruir você, Ezequias. Eu vou dizer uma coisa: eu vou colocar o meu anzol no nariz dele. Olha o que Deus estava falando: eu vou colocar o meu anzol no nariz dele. Eu vou pescar esse inimigo que está tentando te afrontar, e eu vou colocar o meu freio na boca dele. Eu vou fazer ele parar de falar. Sabe, irmãos, pode abaixar a mão. Sabe, irmãos, os inimigos que falam contra nós vão se calar. Olha para o teu irmão e diga para ele: tem muita gente falando, não é verdade? Eu sinto isso aqui no mundo espiritual. Tem muita gente falando que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que não é assim que as coisas acontecem, que não é desse jeito, que não adianta vir para a igreja orar, que está difícil para todo mundo. É as mesmas palavras que Senaqueribe usou contra Ezequias. Mas a Bíblia diz que Isaías profetizou e disse: eu vou botar o meu freio na boca dele, vai parar de falar. O inimigo vai ter que se calar. Diga comigo nessa noite: o inimigo hoje vai ter que se calar. Amém ou não amém? Isaías falou assim: e pelo caminho que ele voltou, que ele entrou, ele voltará agora humilhado. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: uma coisa
é o inimigo ter 7 caminhos para fugir. Não é assim que a Bíblia diz? Por um caminho entrará, mas por 7 caminhos fugirá da sua presença. É uma opção de fuga que Deus dá. Outra coisa é o inimigo voltar pelo mesmo caminho derrotado. Olhe para o teu irmão e diga assim: as palavras que vieram contra você voltarão agora totalmente destruídas em nome de Jesus. Olha como Senaqueribe entrou, apóstolo Carlos. Olha como é que Senaqueribe entrou em Jerusalém, com seu exército, 200 mil homens, carros, cavalos, e muitos homens de guerra, totalmente de pé, falando assim: eu sou o cara, eu vou acabar contigo, eu vou destruir. E é isso que o inimigo tem dito com a gente: eu vou acabar com os teus sonhos, eu vou destruir você. Mas quando Deus coloca o seu anzol no nariz, e quando Deus coloca o seu freio, e ele volta pelo mesmo caminho, olha para o teu irmão e diga para ele assim: olha, pelo mesmo caminho vai voltar humilhado. Pior do que ter a opção de fuga é voltar pelo mesmo caminho. Todas as pessoas viram a banca que ele veio, mas ele voltou para casa totalmente humilhado. E o mais importante que eu vejo nisso tudo é que Ezequias não mandou esse recado para Isaías, mas o Espírito Santo revelou o coração de Isaías. E Isaías profetizou e disse assim: porque tudo, e eu quero que você levante sua mão direita novamente, tudo o que espontaneamente nascer nesse ano se comerá. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: Deus vai te trazer coisas espontâneas no ano de 2013. Diga para o teu irmão: para muitos vai ser difícil, mas para você vai ser espontâneo em nome de Jesus. Você acredita? Aplauda ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Então eu entendo porque muitas pessoas são vencidas ou se deixam vencer na sua fé, abrem mão de crer, abrem mão de confiar, abrem mão de acreditar e infelizmente não alcançam vitórias, porque os sonhos estão aí, eles vão acontecer, os sonhos vão acontecer, as vitórias vão chegar, a promessa de Deus vai ser real, mas o inimigo está enfraquecendo muitos, porque sem força você não consegue colocar os filhos para fora, sem força você não consegue ver milagres acontecerem. E olha para o teu irmão e diga para ele: hoje Deus vai fortalecer você, porque você vai viver os teus sonhos em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Pegue a sua pasta do projeto de vida.